derrubando a parede de separação. O que Paulo fez quando ele relata aqui em Efésios capítulo 2, versos 14 a 16, foi mostrar a missão de Cristo. Jesus disse, não cuideis que vim trazer paz, mas antes vim trazer guerra. Mas aqui ele apresenta um Jesus pacificador. Ele passa a apresentar um Jesus completamente diferente daquilo que o próprio Jesus disse. Não pensei que vim trazer paz, vim trazer guerra entre pais e filhos. Tudo. Aqui não. Ele veio derrubar uma parede. Que parede seria essa? Talvez a parede que existia em Israel separando os gentios do templo. Porque as pessoas de outras nações não poderiam entrar e adorar no templo. Eles tinham que ficar no máximo ali na redondeza, no pátio, mas não podiam adentrar. Um muro os separava. E agora Jesus derruba esse muro, ou se não for esse muro, pelo menos qualquer divisão, separação entre seus filhos na terra, agora é derrubada. Todos estão diante da glória de Deus através do sacrifício de Jesus. Bom, a graça é estendida a todas, mas todas as pessoas que quiserem se põem na glória de Deus, mas alguns continuam escondidos nos arbustos, como Adão e Eva, que se esconderam da presença de Jesus depois de terem pecado. E Jesus teve que então chamar Adão, onde estás? E ele disse, quando ouvi teus passos, escondi-me nos arbustos. E ainda colocou folhas de figueira para tapar ainda mais a sua vergonha do pecado que estava ali aparecendo. Bom, Jesus procura Adão. Adão cria uma barreira. Ele põe folhas, põe as folhagens entre ele e Jesus, mas Jesus chama Adão, onde estás? E onde está você? É a palavra de Jesus. Bom, seguimos o nosso raciocínio em que Jesus derruba as paredes. Mas que paredes são essas? A missão do povo de Israel na terra era levar o evangelho para todo mundo. Que evangelho era esse? Era o evangelho da liberdade do pecado para a liberdade em Cristo, com Cristo. Você se livra do pecado, da escravidão do pecado, e está livre com Jesus para viver as maravilhas do Éden, da criação, da perfeição de Cristo em nós. Ao seguirmos nessa contemplação do estudo, Efésios 14 até 16 nos diz o seguinte, Efésios 2, 14 a 16. Pois ele, Jesus, é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então existia uma inimizade. E a Bíblia fala que são os vossos pecados que criam separação entre mim e vós. O muro estava colocado. Qual era o muro? Então os nossos pecados. Aqui então a inimizade, o muro, acaba sendo derrubado, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Então as leis de Deus foram caducadas, elas deixaram de existir, perderam o objeto, então as ordenanças estariam completamente destruídas por Jesus? Me parece um pouco sem sentido de Jesus derrubar leis como ama teu próximo como a ti mesmo, quando ele diz não mate a você e a mim, quando ele diz não minta para você e para mim. Essas leis de proteção, elas estão dentro do coração do homem, porque lá Jesus diz em Isaías, colocarei a minha lei no coração deles. E diz mais que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque Deus colocou em nosso íntimo a essência da sua lei. Então os 10 mandamentos agora estão em xeque diante dessa passagem de Paulo. Pedro já havia advertido de que Paulo fala difícil e que muitas vezes leva aqueles indoutos que não estudam a palavra de Deus adequadamente para um desvio de finalidade, para um desvio da realidade. Mas se compararmos o texto ao contexto, não acharemos pretexto para derrubar a lei. Veja, aqui está dizendo assim, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Ao olharmos aqui mandamentos e ordenanças, na palavra original, ele se refere a mandamentos civis, ordenanças de leis locais, leis do Estado de Israel, ali na sua... leis mosaicas. Eram as leis que Moisés houvera criado para a administração do povo de Israel. Embora tivesse uma iluminação divina, não se refere aos 10 mandamentos, porque aqui está falando as leis de Moisés. É o que diz aqui, quando nós
atentamos para o original hebraico, que nos diz o seguinte: H1785 é o dicionário Strong referindo a uma palavra lei. E ao mesmo tempo G1378, quando ele fala em comandos, ele está referindo exatamente ao comando de homens para as suas leis civis. Mas nós temos aqui um texto esclarecedor, Mateus 5, 17 a 19. Será que Paulo poderia derrubar aquilo que Jesus edificou? Mateus 5, 17 até o verso 19. Não pensem, é Jesus quem está falando, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, cuidado você que está ensinando os outros que a lei foi derrubada, cuidado, não tropece nos textos de Paulo, porque é Jesus quem está falando. Fazerem o mesmo e será chamado o indigno no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande merecedor do reino dos céus. Merecedor através de Jesus Cristo, que nos salva e também nos transforma. Ele não salva para deixar do mesmo estado. Ele não transformou o ladrão na cruz para que ele continuasse a roubar nos céus. Ele disse: você estará comigo no paraíso. E não é possível que um ladrão que não tenha tido uma vida transformada por Jesus, fique habitando um lugar de chão de ouro, de pérolas, de preciosidades e de pessoas puras como você, que ambicionam os céus. Ele seria um diabo nos céus, com certeza. E você, se não for transformado, também. Aquelas pessoas que acreditam que basta crer em Jesus e que ele transforma e opera a salvação e que não precisamos seguir os passos de Jesus, estão seguindo os passos do diabo, porque ele mesmo, o diabo, conhece Jesus, tem fé em Jesus, mas foi arrogante e não aceitou a graça, não aceitou o perdão quando Jesus pregou a ele para que ele se arrependesse. O arrependimento veio, mas a ganância, ele queria manter o seu cargo, o seu status, e o orgulho não permitiu que ele voltasse atrás. Daí, essas pessoas viram o diabo e não podem mais estar nos céus, porque todo esse mal foi terminado a partir da conquista de Jesus do direito de nos libertar do mal. Na cruz, Jesus derrubou o muro que nos aprisionava também no mundo mau e vil. E agora estamos libertos do mal para fazer o bem, para fazer as boas obras que Jesus fez. Bom, se Paulo quis realmente dizer, com o texto de Efésios 2, 14 a 16, de que a lei estava derrubada, que o muro era a lei, nós precisamos entender o texto dentro do contexto. O contexto todo da Bíblia, como Jesus comparando com Paulo, mas também o próprio contexto da fala de Paulo. Vamos ver em Efésios reiteradas menções aos mandamentos, Paulo advertindo e admoestando as pessoas a guardarem os 10 mandamentos. Por isso ele não pode falar que foi derrubada a lei e ao mesmo tempo, na sequência, pregar a lei. Pregar a lei como uma questão de exigência para a purificação, para perdão e para conquistar os céus. Vamos analisar a miúde o texto do 14, 2,14. Pois ele é a nossa paz. Então ele trouxe paz com Deus. Ele trouxe aquela questão de perdão dos pecados e a plena convivência com Deus. O qual de ambos fez um e destruiu barreira, o muro da inimizade. Portanto, não temos mais inimizade com Deus, anulando em seu corpo, através de sua morte, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Que ordenanças são essas? Aquelas de que as pessoas não poderiam andar certo limite, depois, dentro do sábado, só poderiam andar certo tempo. Aquelas ordenanças feitas por homens, tradições. Aquelas ordenanças das leis civis que estipulavam um sacrifício de ovelhas apontando para quando Jesus viesse nos libertar do pecado. Ele viria como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essas ordenanças, vamos ver aqui, que são ordenanças que apontavam para Jesus. E ele veio e destruiu essa barreira. O véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. E agora então está
aberto o caminho para o Santíssimo. Antes o sacerdote chegava e aspergia o sangue dos nossos pecados do Cordeiro no véu do santuário, contando com isso que a purificação daquele véu do santuário implicaria na purificação dos nossos pecados pela promessa de que Jesus faria essa purificação. Mas agora Jesus veio e fez a purificação. Se está purificado por Jesus, santuário, que precisa mais daqueles sacrifícios? Por isso que não existe mais sequer o tabernáculo de Israel. Porque o véu foi rasgado de cima a baixo, todo aquele cerimonial, a pia, os pães, ali o santuário com a arca, com o Shekinah, que é a presença de Deus, os anjos, os mandamentos dentro dela. Todas essas coisas simbolizam o santuário celeste. E a missão de Jesus na terra foi cumprida tanto no santuário, como está sendo cumprida agora na nossa plena redenção, quando Ele é nosso advogado junto ao Pai. Bom, continuo. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Agora vamos ao importante. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Paulo explica direitinho. O objetivo dele não era destruir a lei ou os profetas, não era destruir os 10 mandamentos, mas era destruir aquela separação que houve entre Deus e o homem. Passamos a ser agora novamente a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim foi feito. E agora Jesus vem e através da reconciliação com Deus, Ele torna os nossos traços novamente semelhantes aos de Jesus. As pessoas veem em você o rosto de Jesus pelas suas atitudes, louvam a Deus, como diz Pedro, louvam a Deus por causa daquilo que os seus filhos fazem na terra. Então é importante saber que nós fazemos coisas na terra não para sermos salvos, porque fazemos muito pouquinho. Jesus morreu, entregou tudo por nós. E agora nós temos uma outra situação de viver pela glória de Deus, viver para a glória de Deus, para que os outros glorifiquem a Deus. E você precisa para isso ser transformado, completamente transformado aqui na terra, a imagem e semelhança de Jesus. Dia a dia purificando e galgando o paraíso. Bom, se isso é verdade, aqui o verso 16 diz, reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O muro da inimizade foi destruído pela cruz. Ele não destruiu os mandamentos de pedra, ele não destruiu. Isso nós vamos ver aqui, a diferença que está lá em Êxodo capítulo 24, verso 12, que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra como a lei e os mandamentos. Aqui não está falando, portanto, de orientações, não está falando aqui como desordenanças, como Paulo fala. Aqui está falando mandamentos. E esses mandamentos têm outra expressão original, que é o H8451 do dicionário Strong. É uma palavra diferente daquele mandamento de homens, esse é o mandamento do próprio Deus. E os mandamentos aqui também se referem à lei, é H8451, e os mandamentos, as tábuas de pedra escritas pelo dedo do próprio Deus, H4687. As expressões hebraicas podem ser buscadas aí pela internet, eu não vou me ater a elas, mas nós podemos entender que o H3384, também do dicionário, nos fala dessa instrução capaz de determinista. Ela é determinista, ela é impositiva. Nós diríamos que é um verbo no presente do indicativo, ele é imperativo, ele não dá outra opção. Bom, vamos ver o que Paulo fala mais sobre essas coisas, porque eu disse que Paulo repete os mandamentos. Ele fala, por exemplo, do 5º mandamento em Efésios capítulo 6, versos 1 a 3. E note, ele não está falando de nenhuma das ordenanças das leis cerimoniais que apontavam para Jesus, que essas sim foram derrubadas. Mas aqui ele está falando claramente sobre como guardar os mandamentos. Veja, o 5º mandamento em Efésios capítulo 6, 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso não te lembra nada? Aqui a minha Bíblia está apontando para C, que é Deuteronômios, mas eu vou apontar diretamente para o mandamento, que nós estamos falando do 5º mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, e no verso 12. Honra teu pai e tua mãe,
a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Percebe? Nós estamos falando da mesma coisa. Paulo orientando a guardar o quinto mandamento. E depois ele segue em Efésios capítulo 5, do verso 3 até o verso 14, eu leio. Aqui ele está falando sobre o sétimo mandamento para nós. E essa proteção vem de Deus, está escrita aqui em Efésios 5, 3 a 14. Vamos ler. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas cobiças não são próprias para os santos. Portanto, como eu tinha dizendo antes, os santos têm a vida transformada pelo Espírito Santo. Ao aceitarem Jesus, eles são transformados à imagem e semelhança de Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, desobediência do que? Dos mandamentos. Veja a sequência, você vai compreender perfeitamente do que nós estamos falando ao comparar esse texto com o Êxodo capítulo 20. Vamos seguindo. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Cristo resplandecerá como Moisés que subiu o Sinai. E ao subir o Sinai, passou-lhe 40 dias com Cristo. E ao retornar do convívio com Cristo, seu rosto brilhava tanto que ele teve que pôr um véu, porque as pessoas tinham a visão completamente... É como se estivessem olhando para o sol. Eles estavam sem capacidade de olhar o reluzente rosto de Moisés, porque ele havia sido transformado pela convivência. Também no verso 5, 21 a 33, nós vamos ver a mesma experiência, mas antes eu vou falar qual é o sétimo mandamento para a gente ter bem firme na cabeça. Êxodo 20, verso 14. Não adulterarás. Isso Paulo fala também em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, mas eu vou ler aqui Efésios, porque nós estamos falando do livro de Efésios, do capítulo 5, 21 até o 33. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é o Salvador, ele é o nosso Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então a igreja está sujeita a Cristo. O que quer dizer isso? Ela foi salva por Cristo, mas não está sujeita aos comandos de Deus, aos comandos de Cristo. Continua aparecendo com o diabo, fazendo as obras dele. Não, nós somos transformados à imagem e semelhança de Deus. Não andamos mais em trevas, mas na perfeita luz. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. E segue ali até o verso 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Quem ama também respeita. Se nós então amamos as mulheres, as respeitamos. E então a vida entre Cristo e a igreja é uma vida de respeito também. Bom, também é mencionado o 10º mandamento em Efésios 5, verso 5. Efésios 5, 5 nos diz o seguinte: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que tem a ver isso com o 10º mandamento? O ganancioso. Vamos ver lá o 10º mandamento em Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o boi, nem o jumento, ou coisa alguma que lhe pertença. A ganância, ela é condenada pelos mandamentos de Deus, porque torna a pessoa completamente infeliz com as bênçãos que recebe dos céus. Está sempre esperando mais e sempre murmurando. E nós devemos, como disse Paulo aqui, agir com ações de graças. Isso traz cura, traz paz, traz contentamento, traz endorfina, traz muita alegria ao recebermos de Deus as bênçãos e observarmos que estamos ganhando dele isso, em vez de esperar ganhar outras coisas como um filho reclamão. Pois bem, nós vemos também em Efésios, capítulo 4, verso 28, o oitavo mandamento. Vamos ver Efésios 4, verso 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Bom, quem furtava, não furte mais. Esse é o mandamento número 8. Vamos conferir lá com Êxodo capítulo 20 e vamos ver o oitavo mandamento no verso 15. Não furtarás. Então Paulo em Efésios, aos Efésios ele recomenda exatamente que continuem guardando os mandamentos. Aliás, como Maria fez depois da morte de Jesus, como Marta, como os discípulos, como Paulo fazia, ele passava os mandamentos de Deus um por um. Ele inclusive respeitava o sábado, passava o sábado nas companhias dos cristãos em adoração a Deus. E o nono mandamento, onde é que vamos encontrar? Em Efésios, capítulo 4, verso 25. Efésios 4, 25 relata o seguinte, pensamento de Paulo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Abandone a mentira. E isso tem a ver diretamente com o nono mandamento. Vamos conferir lá em Êxodo, capítulo 20, verso 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho, mentira, mentir em juízo, mentir sobre algo, sobre fato, sobre alguém. Bom, continua então Paulo aqui no 10º mandamento, Efésios 5:5, como nós já tínhamos lido. Efésios 5:5, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Esse então é o 10º mandamento, para não cobiçarmos a casa do próximo. Você acabou de assistir Vê e Entende, um programa que vai ao ar diariamente com a Palavra de Deus, na TV Vê e Entende, na TV tve.adv.br. Você assiste o programa Vê e Entende na hashtag tve.adv.br. Se você digitar aí no Google tve.adv.br, vai estar assistindo a nossa programação 24 horas por dia, com louvor, com temas bíblicos, com uma mensagem especial de saúde, de paz, de esperança, de meditação. E isso tudo é feito com muito carinho para você. Inscreva-se em nosso canal, mas também curta nossas mensagens nas suas mídias sociais. Você digita aí hashtag Vê e Entende, vai ser direcionado à sua mídia social preferida e ali você assiste, curte e compartilha as nossas mensagens. Não esqueça que outras pessoas também precisam ver e entender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e muito. Amanhã tem mais.